Olha lá, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra aos olhos de todos que te veem naquele período. Professor Fábio, o senhor me convenceu. Agora vai a minha pergunta polêmica pra você. Na sua opinião, Satanás existiu? Aí já saindo fora da interpretação textual, eu tenho uma obra escrita Satanás, Verdade ou Mito. E eu escrevi uma obra justamente pegando todas as passagens bíblicas do Antigo e do Novo Testamento para explicar se sim ou se não é uma mitologia. O que acontece? A maior influência que teve na Bíblia foi justamente o zoroastrismo, porque a construção do dualismo vieram deles. Então, quando você adentrou o monoteísmo, que foi pré-cativeiro babilônico, o zoroastrismo, não, minto, o monoteísmo ele adentra pós-cativeiro babilônico, o zoroastrismo já era muito forte, de 1900 a.C. já existia o dualismo. Então, a construção do dualismo, isso você vê no texto de Jó. Quando você pega a tentação de Satanás, que Deus chega para Jó, Deus chega para Satanás: observaste tu, meu servo Jó, homem reto, temente a Deus e desvia-se do mal. Aí chega um momento que toda a desgraça acontece na vida dele, e a mulher de Jó chega e diz assim a expressão: ainda retens a tua integridade para com Deus? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Se ele soubesse que o mal já existia, ele teria que amaldiçoar o ser do mal e não atribuir toda a malignidade para Deus. Amaldiçoar. Aí Jó diz assim: não receberemos o bem e não receberemos o mal de Deus? Em tudo isso Jó não pecou. Então, quando você chega no período patriarcal, tanto o bem quanto o mal provém de uma única fonte, que era Deus. Então, a construção dualística, ela surge porque o período patriarcal, eles estão saindo do politeísmo e adentrando ao enoteísmo, que é a crença que existe o Deus soberano e ele tem os seus ascetas, vamos dizer assim, aqueles que lhe servem. Quando você chega no monoteísmo, aí tem que sair fora. Aí você tem que colocar que Deus é soberano em tudo, que é onde que entra o tetagrama. O tetagrama, ele vai surgir pós-cativeiro babilônico. É a construção do tetagrama, é a construção do monoteísmo por intermédio do sacerdote. Quem ensina muito bem isso é o doutor Oswaldo Luiz Ribeiro. É um PhD também, muito, muito bom ele. Imagine uma sala escura, o som quase imperceptível e aquela sensação estranha de que algo está errado, mas você ainda não sabe exatamente o que. Não tem grito, não tem susto barato, só aquela inquietação que cresce devagar, como se alguém estivesse prestes a apagar a luz de vez. Nesse corte, o professor Fábio Sabino começa a tocar em ideias que muita gente evita até pensar, quanto mais ouvir. É o tipo de conversa que não vem para confortar, vem para perturbar. Então se ajeita aí, respira fundo, porque quando a verdade começa a ser dita sem maquiagem, não tem como fingir que não ouviu. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como diria o nosso querido professor economista José Márcio Rego, que está aqui ao meu lado. E hoje, em mais um episódio do Diálogo Livre, a gente trouxe um cara aqui que ele é polêmico. E tenho certeza que vocês vão ter muitas dúvidas. Ele está aqui para esclarecer muita coisa, para falar um pouco da realidade, do que ele conhece, da palavra, dos estudos, de tudo, tá? Ele é professor universitário, palestrante, escritor, especializado em exegese bíblica, hebraico e grego, com forte atuação em canais do YouTube e redes sociais. Professor, tudo bem com você? Tudo bem, muito contente com a presença do professor. Tá ok. Tô aqui com o Fábio Sabino. Tudo bem, Fábio? Obrigado, gente. Tudo bem? Boa noite para todos vocês. Muito obrigado pelo convite. Aqui estou e espero que haja um grande crescimento, grande produtividade no nosso bate-papo aqui de hoje. Obrigado pelo carinho e por tudo. Beleza. Fábio, para começar, eu queria que você explicasse assim para o nosso público um pouquinho qual a sua atuação, o que é exegese. Tem muita gente que não entende, né? O que é exegese? Vamos lá, a diferença entre hermenêutica e exegese. A hermenêutica existe até na área do direito, interpretação de texto voltado um pouco mais para a língua portuguesa. Já a exegese é um pouco mais complexa, porque ela vai lidar com as línguas originais do qual a Bíblia foi escrita. O que ocorre? Quando você faz uso de papiros, pergaminhos, que é o material arcaico, o qual existe o texto inserido, que depois foram feitas as traduções, existe divergências de algumas informações entre os papiros a respeito do mesmo assunto. Um exemplo, você pega o papiro de Mateus capítulo 10,
E você vai pegar 3 papiros, às vezes com a mesma datação, escrito às vezes no mesmo local, vai exemplo, Alexandria, e existe o que nós chamamos de variantes. São alguns vocábulos que, inserido no conteúdo do texto, pode divergir da opinião que existe nas traduções de hoje. Isso é uma parte que nós chamamos da crítica textual. E a crítica textual é um dos elementos que faz parte da exegese. Depois você tem a crítica da forma, que é justamente o estilo literário do escritor. Aí você tem a crítica da fonte, que é onde você vai tentar descobrir qual a fonte que deu origem àquele texto. Depois você tem a crítica literária, que é onde nós fazemos a delimitação do texto, as questões dos vícios de linguagem inseridos ali. Dentro dessas ramificações, esse conjunto de informações, uma vez tudo decodificado, aí você criou uma exegese. Algumas pessoas falam, vou fazer a exegese do texto português. Não, isso não vai fazer, você vai fazer uma hermenêutica. Para você fazer exegese, necessariamente você tem que usar as línguas originais, sendo o Antigo Testamento hebraico, a língua primordial. Você tem a parte do grego, que foi a primeira tradução que houve para a língua grega, que é a Septuaginta, e você tem um aramaico também. Você tem textos ou porções no Antigo Testamento escrito em aramaico, como Daniel, capítulo 2, versículo 4, até o capítulo 7, versículo 28, é escrito tudo em aramaico bíblico. Então você precisa ter o conhecimento para dominar e saber qual a informação precisa inserida ali dentro daquele conteúdo. Isso seria a exegese. Deixa eu, professor Sabino, o Edu já foi no coração da coisa, mas eu gostaria, a gente sempre usa aqui, um mini Wikipedia, uma trajetória sua, né? Onde você nasceu, o que teus pais faziam, como é que você resolveu ir para esse claro, caminho. Da teologia? Vamos lá, sou paulista, nasci em São Paulo, filho de baiano, filha de paulista, minha mãe filha de mineira, meu pai metalúrgico, minha mãe dona de casa. A minha primeira religião foi o espiritismo, foi candomblé, e foi por intermédio da sede do candomblé que eu conheci o evangelho, a igreja evangélica, por intermédio de um japonês. Esse japonês era um pastor de uma igreja japonesa também. Já faleceu? Não, está vivo, está com quase 90 anos. Igreja chamada em japonês Inochi no Michi Fukuin Kyokai, traduzindo para o português, Igreja Evangélica Caminho da Vida. Aqui em São Paulo? Em São Paulo, fica no Clube Manchester, na Zona Leste, perto do Vila Carrão. Tá. A igreja de lá, mas ele era assembleiano da Nipo Brasileira, pastor Fernando Takayama, e depois parece que ele se afastou. Quando eu conheci, ele tinha uma empresa de esquadrilha de alumínio, fui funcionário dele, era candomblessista nesse período. E um dia ele começava a me evangelizar. Fábio, você tem que conhecer Jesus. Eu falei, pastor, eu não quero Jesus, né? Deixa aqui no meu cantinho no candomblé, tô muito bem aqui. Até que eu resolvi sair. Quando saí do candomblé, aí ele me levou para uma igreja batista, que tinha mais jovens, Batista Nikkei, na Avenida do Estado, o pastor Kamakura. Ainda tá lá essa igreja ainda? Hoje a sede não é mais lá. Tá. Hoje eu passei uma vez lá, nunca mais vi a sede lá. Ele está em outro local, talvez muito mais estabelecido, que era outrora, né? E foi por intermédio dessa igreja que eu vi o pessoal tocando um samba evangélico, nunca tinha visto. A igreja evangélica tocando samba. Eu sou sambista, toco há 30 anos samba. Eu me encontrei ali. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é? É ruim da cabeça ou doente do pé. E aí foi por intermédio dessa igreja evangélica japonesa que eu me tornei evangélico. E aí foi quando o irmão dele veio do Japão, o pastor Seizo Nakamashi, era teólogo também, montou um seminário na igreja. O que era? Morreu? Não, estão todos vivos ainda. O pastor Seizo Nakamashi está vivo ainda, não sei qual a idade de hoje. E aí foi ali que eu dei meus primeiros passos na teologia. Ali que eu me especializei, foi ali que eu conheci. Depois eu fui para a USP, fiz letras, fiz aramaico bíblico, fiz aramaico targúmico. O grego e o hebraico eu aprendi justamente no seminário. E aí fui me especializando, até que me especializei em exegese e hermenêutica, porque na minha época eram poucos exegetas do Antigo Testamento. Nós tínhamos uma concentração de exegetas do Novo. Nós tínhamos obras magníficas do Novo. Tais como a coleção de Champlin, um exemplo, a coleção de Champlin, se tratando do Novo Testamento, não se compara com o trabalho do Antigo Testamento, até mesmo teologia e filosofia. Você tem Wegener também, é luterano, Carlos Oswaldo Pinto também, concentração do Novo Testamento. E aí eu me preocupei com o Antigo. E aí na minha dissertação eu trabalhei com texto de Ezequiel. Você fez mestrado? Fiz. Doutorado não? Não, fiz mestrado livre ainda. Aí o que aconteceu? E aí eu tive prêmios, né? Doutor em Divindade, outros prêmios eu tive também, de reconhecimento. E aí quando eu fiz a minha dissertação, que eu publiquei em obra, eu dei para o doutor Écio de Faria Francisco, pós-doc pela USP, professor da Metodista, escritor também, um dos maiores, considero ele hoje o maior hebraísta do Brasil. Como é que é o nome dele?
Edson de Faria Francisco, doutor Edson de Faria Francisco. E foi ele que fez o prefácio do meu livro, analisou, e ele que deu a sugestão até de criar como um manual de exegese. Porque eu fiz a exegese completa, e ele fez um endosso, o meu pastor na época da Assembleia de Deus, Severino Pedro da Silva, escritor também, do Benizinho já falecido, também fez endosso. E Agnaldo Leite do Sacramento, membro da Academia de Letras também, fez o endosso também da minha obra. Hebraísta também, viaja muito para Israel, fez. Então eu tive a colaboração de grandes acadêmicos, e aí ficou o meu livro como referência de exegese do Antigo Testamento, uma análise completa de um único capítulo da Bíblia. E o título do teu livro? Manual de Exegese, uma crítica em Ezequiel 28. E isso está disponível? Está disponível. Na Amazon, Estante Virtual? Está na Amazon, então, está lá. A dica, viu? Está aí. E até hoje muitas pessoas tentaram refutar. Eu vou lhe refutar o seu manual, e eu estou esperando até hoje que algum doutor refute essa minha obra, porque é justamente o capítulo que vai tratar, que todo mundo diz que ali trata a queda de Satanás. Ele queria ser um querubim ungido, queria ser mais do que Deus. E aí eu pego as duas perícopes existentes ali e saio delimitando tudo e provando por A mais B que ali não fala da queda de Satanás ou de um ser angelical algum. E que isso... Não fala. Não fala. E isso retratou a minha saída, esse livro, essa obra. Eu apresentei ele posso falar o nome de outras emissoras? Pode, tudo. Na RIT TV, do R.R. Soares. Um programa Vejam Só, do Heber Cocarelli. Sim. E ali eu fui debater com... Eu esqueci o nome dele agora, que era da Mackenzie, se me fala a memória. Nicodemos? Não foi chanceler na época. Na época o Nicodemos era chanceler da Mackenzie ainda. Esqueci o nome do rapaz, Piva, acho que é alguma coisa Piva. E infelizmente não houve um debate. Houve uma exposição do conteúdo do meu livro, já estava muito fresco na cabeça, trouxe todos os detalhes em hebraico daquilo que eu podia trazer. E aí o reitor, até então da época da FAESP, o qual era professor da Assembleia de Deus Ministério do Belém, ele chegou para mim, cheguei na faculdade: ô professor, fica aí sabendo que o senhor foi numa emissora de televisão e falou que Satanás não existe? Eu falei: doutor, eu não falei que Satanás não existe. Eu falei que Ezequiel 28 não descreve a queda de Satanás. Está aqui uma cópia aqui, caso o senhor queira analisar, está aqui. Isso coube a minha saída da instituição, da faculdade, e infelizmente a venda dos meus livros foram prejudicadas por isso. Porque a doutrina da Assembleia de Deus do Ministério de Belém é que Ezequiel 28 descreve a queda de Satanás. Aí eu, sendo membro da Assembleia de Deus Ministério do Belém, um pregador da Assembleia de Deus, um professor da faculdade da Assembleia de Deus, indo contra a cartilha deles. Mas eu falei, não é uma questão de crença e fé, é uma questão de fundamentação. Se o senhor ou qualquer um tiver um fundamento melhor, o qual é o meu, tudo bem, eu posso reaver isso, mas até o dia de hoje, no momento presente, não. Mas só uma pergunta de semi-leigo. Em Ezequiel 28... Vamos fazer melhor? Não, pera. Não. Você consegue colocar pra gente? Coloca Ezequiel 28 pra gente, aí você pode fazer a pergunta enquanto ele coloca lá. Pera, é o seguinte, é uma dúvida, tá? Não é questionamento. Você questiona, e pelo visto de uma forma magnífica, a queda que não está em Ezequiel 28, a queda de Satanás. Eu te pergunto, está em outro trecho a queda? Não, na Bíblia. Existe uma referência que é Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, só que não tem como você colocar... Porque quando você vai tratar da queda de Satanás, as pessoas colocam que a queda dele houve ou existiu, a queda dele antes da existência de Adão, antes de Deus criar Adão. Que Apocalipse 12 seria a maior referência a respeito disso. Mas aí você tem uma incógnita, um problema muito grande. Porque se você coloca que Deus é o criador de tudo, como que Satanás... Como que houve essa rebelião? Como que houve essa queda desse ser angelical? De que forma isso existiu? Como que entrou a malignidade dentro dele, já que Deus é o criador de tudo? Eu tenho uma pergunta que eu quero acrescentar. Pergunta que me fez levar ao Evangelho. Eu com 13, 14 anos, mais ou menos, eu lembro, eu tinha o seguinte paradoxo. Eu queria te perguntar. Tudo que existe foi feito por Deus. Tá. Isso na minha cabecinha. Deus é bom. E tudo que existe foi feito por Ele. Se Deus é bom e tudo que existe foi feito por Ele, por que Ele criou o diabo? Ele não criou o diabo. Era um anjo de luz
que depois se rebelou tal. Ah, mas Deus não sabe tudo que vai acontecer, o que passou, o que é, o que vai ser. Então ele não poderia já prever que o cara ia se rebelar? Você entendeu? Coisa de moleque de 13, 14 anos. Então, se Deus é bom e tudo que foi feito por ele, por que ele criou o mal? Então a origem do mal veio do bem. Esse paradoxo, como é que você reagiria hoje? Colocando nesse abstratismo, colocando a existência de Deus bíblico como ele sendo o criador de todas as coisas, que isso é um problema grave, biblicamente dizendo, porque você vai pegar referências bíblicas dizendo que Deus ele cria tanto bem quanto mal. Se você pegar uma ótica arcaica, a concepção primária religiosa que era o politeísmo, então você tem a criação de vários deuses e esses deuses criam tanto bem quanto mal. O problema é que quando você chega para a Bíblia, você chega no aspecto monoteísta. E dentro de uma concepção de fé monoteísta na existência de um único Deus, ele não pode ser o autor do mal. Aí então você tem que ter um ser, todos seres plenos, sempre com a bondade, mas você precisa de algo que eles possam observar para que eles mesmos, no aspecto ou num poder criativo que cada um tem, desenvolver a magnanimidade dentro de si mesmo. Sim. Aí você isenta Deus do mal. Sim. Então, para me encaixar, né, nesse raciocínio teológico, eu tenho que colocar que a queda de Satanás tem que ser após a criação do homem. Entendi. E não antes da criação do homem. Se eu tenho após tanto que surgiram depois livros considerados apócrifos e pseudepígrafos, que como o livro de Enoque, como o livro de Adão e Eva também, tantos outros livros que não foram canonizados, que vai dizer como que foi a queda de ser, e foi justamente após a criação de Adão e Eva, que ele olhou. Aí Miguel, olha o que vai dizer hoje disso. O Miguel chega para, antes de ser Satanás, né? Você tem que se prostrar diante da criação primária ali do nosso Deus. Mas Satanás, antes de ser Satanás, não. Eu também sou criatura, ele também é criador. Por que eu tenho que me prostrar diante dele? Ele foi criado do pó da terra, nós não fomos criados do pó da terra. Não, mas ele foi criado à imagem e semelhança de Deus e nós não fomos. E aí diz o relato, né? O relato apócrifo, que a ele não se prostrou. Aí ele gerou algo ruim dentro dele. É daí que torna-se a magnanimidade dentro dele, isentando Deus de ser o criador do mal, e assim ele faz a rebelião no céu, justamente contra a obra-prima de Deus, que foi a criação do homem e da mulher. Professor, a dinâmica com o Fábio é legal porque ele mostra na Bíblia exatamente o que ele está falando. Então vamos pro... Mateuzinho, põe o Ezequiel 28 aí na TV, que daí o Fábio vai explicar pra gente. Pode chamar de Fábio, professor? Professor. Professor, Fábio. Desde do capítulo 1 mesmo? Do versículo Pode ser, nós temos duas perícopes aí. Tá. E o versículo 1 vai lidar justamente, já diz bem de forma clara, vai dizer, pode deixar naquela forma que estava lá o texto, pode deixar assim mesmo, que vai tratar a respeito do príncipe de Tiro. E os versículos depois, na segunda perícope, vai tratar a respeito do rei de Tiro. Aí onde está o problema, o que as pessoas fizeram? Fizeram uso da narrativa e colocaram num aspecto, uma interpretação simbólica, tentando simbolizar Tiro com a queda do ser angelical de Satanás. Na parte que vai dizer, porquanto o teu coração se elevou e disseste, eu sou Deus. Sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares. Quando você vai traduzir tudo isso aqui, você vai pegar a cidade de Tiro, era uma cidade pagã. Tinha vários templos pagãos. E quando você pega o termo Deus singularizado da forma que está, você tem o Deus El aí. Deus El, na época, era um deus do panteão cananeu. Primeiro ele foi um deus do panteão garítico. E a religião cananeia, ela trouxe muita influência em vários outros países, outras cidades e estados, como Tiro, nesse caso. E Tiro era uma cidade muito poderosa que negociava pedras preciosas com Cané, com Éden, porque era uma cidade comercial, uma cidade marítima. Então tinha um porto muito esbel que existia, na época do rei Tobal II, na verdade. Então quando pega eu sou Deus, ele está trazendo uma figura de exaltação. Por quê? Porque o capítulo 26, capítulo 27, capítulo 28, exemplo, o capítulo 26 vai falar justamente sobre o engrandecimento do comércio do rei de Tiro. O capítulo 27 das embarcações e o capítulo 28 justamente dos grandes personagens, o príncipe e o rei. Então por que ele se exalta? Porque ele tem uma excelente cidade, um excelente comércio, manda no mundo todo naquele período, então ele poderia se colocar como tal. Sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, e não passas de homem. Aqui nós já temos um problema. Se eu for aplicar que aqui se trata de Satanás, eu pergunto, Satanás é homem? É um anjo. Então quando você pega o termo Adamar, que é Adão, que nós temos, vai falar de uma questão da humanidade no conceito terreno, não no conceito espiritual. Então já teria um problema aqui. E não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se for o coração de Deus. Pode continuar, por gentileza. Os próximos. Eis que tu és mais sábio que Daniel. Aí nós temos um problema. Se eu colocar aqui que é Satanás, peraí.
Se eu for pegar Daniel no conceito bíblico, Daniel está pré-cativeiro babilônico. Se eu estou falando de um ser angelical, então eu vou dizer que a queda dele aconteceu no período que Daniel veio a existir como personagem bíblico. Eu tenho questões temporais contraditórias aí. Aí você tem uma variante no texto maçorético, no texto hebraico, na Bíblia Hebraica Estudo e Gartência, que não vai trazer a expressão Daniel, vai trazer a expressão Daniel. Daniel foi um personagem histórico na época, mas não tanto antigo quanto o Daniel bíblico. Só de cortar, na Bíblia original não tá. Ele tá essa expressão que você falou, Daniel. Tem a variante de Daniel. Daniel, no original. Tem, Daniel. sim. Tá. Tem a variante, né? Eis que tu és mais sábio que Daniel e não há segredo algum que se possa esconder de ti. Ramamuque, eis que tu és mais. Não é eis que tu és mais sábio, Daniel. Vai dizer assim, ó. Eis que tu és sábio e nenhum sábio lhe possa superar em sabedoria. Já muda. O texto hebraico vai colocar dessa forma. Está dizendo que o príncipe de Tiro, ele tinha a sua sabedoria, e a sabedoria dele é tão grande que nenhum outro sábio dentro da cidade de Tiro superava a sabedoria do príncipe de Tiro. Então já muda totalmente a concepção do que está aí no português. Porque se você pega esse que tu és mais sábio que Daniel e não há segredo algum que se possa esconder de ti, você entra no abstratismo. Você está dizendo que o camarada é onisciente. Ou seja, você está falando de segredo, nenhum segredo pode esconder dele. Mas por causa da sabedoria dele. Próximo versículo. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste para ti riqueza, adquiriste ouro, prata nos teus tesouros. Então o Satanás era comerciante. Era comerciante. Ele estava negociando pedras preciosas. Pegou aí, professor? Então quando você pega, o que acontece? Primeiro, o que você faz na hermenêutica, né? O que eu faço na hermenêutica? Primeiro interpreta no sentido literal. Quando é que eu encontro as irregularidades? Quando você interpreta tudo literalmente, gera absurdo, literal não é. Então você tem figurativo ou simbólico. Agora, você interpreta literal dentro do contexto cultural do período histórico e temporal, aí cabe. Cabe porque os capítulos antecedentes estão sugerindo que aqui você tem que interpretar literal. Porque os capítulos 26 e 27 antecedentes estão lidando com riquezas, com ouro, com negócio, com comércio. Então, como que eu aplico para Satanás? Essas são as perguntas que eu faço no meu livro, que até hoje, publiquei esse meu livro em 2009. Até hoje, eu estou esperando algum teólogo refutar, mas até hoje não foi refutado. Adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Próximo, por favor. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, olha aí, ó. Aumentaste as tuas riquezas. Satanás era milionário, viu? E eleva-se o teu coração por causa das suas riquezas. Agora me conta onde está isso aí na Bíblia. Se ele foi criado lá no céu, então ele era comerciante lá e se esbanjou de que forma isso? Comercializava com quem? Se todos eram seres angelicais, qual anjo? Só você estava comercializando então com a classe de querubim, a classe de serafim, com outra classe angelical, mas com base em que eu vou sugerir isso? Com qual fundamento? Com nenhum. Próximo versículo, por favor. Portanto, assim diz o seu Deus, por quanto estimas o teu coração como se for o coração de Deus, próximo. Por isso eis que eu trarei sobre ti estrangeiros. Estrangeiros? Peraí, se aqui está dizendo que Satanás não tinha caído, que estrangeiros que é isso que Deus criou para os mais terríveis dentre as nações? Opa, então as nações já eram existentes. Só faltavam os estrangeiros dentre essas nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. Seres humanos matando Satanás? Como que pode ser isso? Nações, como você não está falando de Adão e Eva. Aqui está falando de nações no plural. Então são vários países. Então a queda de Satanás, se eu fosse pegar esse capítulo, teria que existir depois que as nações vieram a existir. Tá. Eu sou cristão, professor também, a gente frequenta igreja e tal, mas na minha ignorância, tá? Só para eu entender aqui. O Ezequiel 28 é o texto principal que eles pregam para explicar a queda de Satanás? Sim. Vamos continuar para você ver? Vamos, bora. Vai lá. Próximo. O que eles vão fazer? Eles te farão descer a cova e morrerás da morte dos transpassados no meio dos mares. Satanás está morto. Se eu vou pegar literalmente, está morto. Próximo. Acaso dirás ainda diante daqueles que te matar, eu sou Deus, mas tu és homem. Já está afirmando o texto. E não Deus, e na mão do que te traspassa. Próximo. Da morte dos incircuncisos morrerás, por mão de estrangeiros, porque eu o falei, diz o Senhor Deus. Próximo. Agora vem o próximo versículo, vai falar do rei de Tiro agora. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. E diz-lhes, assim diz o Senhor, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeita em formosura. Aqui onde as pessoas vão falar, tá vendo? Até dão algumas outras traduções, é aqui que diz que ele era músico, tá vendo? Ele é o selo da medida, cheio de sabedoria, perfeita. Ele vai dizer um monte dessas coisas. Quer ver o próximo versículo? Nada a ver. Não. Lá, esse verso não é aqui que as pessoas pegam. O que as pessoas fazem? Isola-se o versículo e tira do seu real contexto.
Quando você isola, você fala o que você quiser do versículo. Agora, quando você insere ele dentro do contexto, você já não pode fazer isso. Diz um velho jargão pentecostal: texto fora do contexto é pretexto para a heresia. Aí dizem que eu que sou herege. Não, herege são as pessoas que isolam o versículo. Tira ele do contexto. Vamos lá. Estivesse no Éden, jardim de Deus. Aí outro problema, não é jardim de Deus, é jardim dos deuses. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Por quê? Porque naquele período o rei, ele tinha todas essas pedras. Seu manto era cheio de pedras preciosas. Isso aqui não cabe a Satanás. Bom, aqui a parte lá. Em ti se faziam os teus tambores, os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram ele preparados. Está dizendo que, ou seja, que houve uma primazia na criação de Satanás. É como Satanás foi o melhor ser angelical qual Deus criou. E Deus o presenteou com todas essas questões aí. Só que o versículo já está dizendo, vai trazendo um lamento a respeito do rei de Tiro. Estivesse no Éden. Quando você pega uma figura de linguagem, no Éden, você está falando de regalias, de coisas boas, jardim dos deuses. Porque Éden era uma cidade que negociava com Tiro nesse período. Está lá no capítulo 27. Cané e Éden. Está no capítulo 27. Próximo versículo, por favor. Tu eras o querubim, aqui que as pessoas pegam. Ungido para cobrir. E te estabeleci, no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Agora, como se aplica a expressão querubim para um ser mortal? Quando você sai do plural querubim e vai para o verbo no hebraico karave, no tronco K, a terceira pessoa do masculino singular, que aqui está o plural, karave é estar ao lado. E é justamente o rei de Tiro quem enriquecia as outras nações. É ele quem estava ao lado das outras nações, confortando o comércio das outras nações. Então, quando você vai no hebraico, o negócio muda. Tu eras o querubim. Se ele era, deixou de ser, não é mais. Ungido para cobrir ou para proteger. Se eu pego que a tradução correta não é cobrir, é proteger, minha pergunta. Vamos pegar que seja Satanás, então. Vamos pegar que esse versículo descreve Satanás. Satanás era um querubim. Ele era ungido, ou seja, separado para proteger. Vem a pergunta. Protegia o quê e de quem? Se é para proteger alguma coisa, logo dá a ideia que algo, a malignidade já existia antes dele mesmo. Que a tradução correta não é cobrir, é proteger. E te estabeleci, no monte santo dos deuses estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Agora imagine um ser angelical, aí você tem que tentar descrever o que seriam essas pedras afogueadas. Um ser espiritual andando no meio de pedras afogueadas. Não tem lógica nisso. Próximo. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Achou pecado dentro dele. Mas que pecado que achou dentro dele? Vamos ver? Próximo. Aí o pecado. Na multiplicação do quê? Do comércio. Aí pegou, hein, professor? Encher o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado no monte de Deus e te fiz perecer. Ó querubim cobridor do meio das pedras afogueadas. Que aqui, comércio, né? Aí você vai pegar, era comercial. Não, aí você vai pegar o capítulo antecedente. Professor, o que você está querendo dizer, pergunto, é que não se trata de Satanás, mas se trata do rei de Tiro. Rei de Tiro. É porque essa do comércio ficou mais forte ainda, né? Na purificação do teu comércio. Satanás comercializava o que no céu lá com Deus? Aí você vai pegar o capítulo 27 e 26, você vai ver quem é que comercializava e o que. Próximo. Vai piorar ainda. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei, ó para piorar agora, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Já existia reis então na queda de Satanás? Então a queda de Satanás tem que se dar após a existência de reis. Deixa eu só fazer um cortezinho aqui você. E aí pro público que tá assistindo a gente. O que acontece? O que se trata aqui? Eu acompanho você e tal. E aí, como você falou, chama o professor de herege e tal. O que ele tá fazendo aqui é a interpretação da Bíblia. Sim. Né? Interpretação da palavra. Então, assim, simplesmente não é que ele tá falando, acusando, olha, vocês estão. Não, ele tá fazendo uma interpretação da palavra, né? Ele tá fazendo abrindo o entendimento. Ele tem competência para isso? Sim. Nós podemos, quando muito, fazer hermenêutica. Ele tá fazendo hermenêutica e a exegese junto. Tá certo? Quando ele fala isso, quer dizer isso. Em hebraico é isso. Em hebraico, ele tá fazendo. Nós não temos competência. Eu tô dando essa informação para o pessoal que tá assistindo, que a gente conhece o público, e até para você começar a assistir esse podcast aqui com os olhos mais abertos, assim como nós. Eu sou cristão, eu tenho a minha fé cristã, depois eu vou falar um pouquinho mais, o professor também, mas a gente tem que ter a mente aberta, porque na própria Bíblia fala que você tem que entender as escrituras para não ser enganado. O que ele faz aqui, e aí por isso que eu trouxe ele aqui também, a gente trouxe, porque eu entendo essa posição. Tem muita gente que tá fugindo do debate com ele, mas é só
Tá aqui, ó. Então, manda bala. Tá escrito. Continua aí. Então, se eu for pegar, vou colocar a queda de Satanás. Então, vamos colocar a queda de Satanás. Quando é que a queda dele existiu? Quando surgiram os reis. Porque diz, ó, por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Aí eu pergunto, se você for pegar biblicamente, os reis se dá no período patriarcal, como Melquisedeque, rei de Salém. Então, se eu fosse radicalizar, pegar a existência, e olha que eu estou singularizando, não estou colocando a palavra reis no plural. Eu estou pegando um único rei que é Melquisedeque, que a Bíblia vai tratar. O primeiro rei que vai tratar no período de Abraão é Melquisedeque, mas ali está no plural. Então, a queda de Satanás, para quem quer fazer uso do texto no sentido literal da palavra e aplicar a queda de Satanás, então a queda dele se dá após a existência do rei. O primeiro rei é Matusalém, que nós temos na Bíblia. E logo vem a pergunta: então quem tentou Adão e Eva, então? Se Satanás não tinha caído ainda? As incógnitas vão surgindo. Aí as pessoas não vão ter explicações para isso. Entende a problemática que surge agora? Sim. Se eu for respeitar o texto, vou ter que dizer isso. Próximo versículo, por favor. Pela multidão das tuas iniquidades, olha lá, pela injustiça do teu comércio. Profanaste, olha só, Satanás tinha um monte de santuário lá no céu. Profanaste os teus santuários, eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu. Preste atenção. E te tornei em cinza sobre a terra aos olhos de todos que te vê. Pronto, Satanás não existe mais, morreu. Morreu fulminado, cremado. Tá, tira uma dúvida, Fábio. Aqui ele fala, profanaste os teus santuários, que seria do rei de Tiro. Rei de Tiro. O que significava isso na época, os santuários do rei de Tiro? Era Os santuário... templos pagãos mesmo. Os templos pagãos, que ele era politeísta. Profanou, tá. Ele profanou. Mas com o que ele profanou? Vamos lá, pela injustiça do comércio. Profanaste os teus Tem santuários. notícia de registro de quanto tempo viveu a dimensão temporal da existência do rei de Tiro? Não cheguei a pesquisar sobre isso, não cheguei. Não cheguei a pesquisar. Davi, só para querer saber, viveu quantos anos, Davi? Não me recordo também. Não vou me recordar agora. 70. Não me recordo agora. 70 anos, te digo. Porque ele reinou 40 anos. Salomão também reinou 40 anos, mas morreu com 58 porque ele começou a reinar com 18. Então, aquele período que ele pede uma virgem, Sim. Pede não, deliberam para ele de uma virgem dormir com ele, né? E ele estava velho e farto em dias. Ele tinha 70 igual a mim. É diferente, né? Com 70 Sim. já era um velho. Sim. Tá. Então, você vê, se você for pegar no sentido literal esse versículo, hoje você vai ter que afirmar, com base nesse versículo, que Satanás não existe mais. Foi cremado, porque está escrito. Olha lá, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra aos olhos de todos que te veem naquele período. Professor Fábio, o senhor me convenceu. Agora vai minha pergunta polêmica pra você. Na sua opinião, Satanás existiu? Aí já saindo fora da interpretação textual, eu tenho uma obra escrita Satanás, Verdade e o Mito. E eu escrevi uma obra justamente pegando todas as passagens bíblicas do Antigo e do Novo Testamento para explicar se sim ou se não. É uma mitologia. O que acontece? A maior influência que teve na Bíblia foi justamente o zoroastrismo, porque a construção do dualismo vieram deles. Então, quando você adentrou o monoteísmo, que foi pré-cativeiro babilônico, o zoroastrismo, não, minto, o monoteísmo ele adentra pós-cativeiro babilônico, o zoroastrismo já era muito forte, de 1900 a.C. já existia o dualismo. Então, a construção do dualismo, isso você vê no texto de Jó. Quando você pega a tentação de Satanás, que Deus chega para Jó, Deus chega para Satanás: observaste tu, meu servo Jó, homem reto, temente a Deus e desvia-se do mal? Aí chega um momento que toda desgraça acontece na vida dele, e a mulher de Jó chega e diz assim a expressão: ainda retens a tua integridade para com Deus? Amaldiçoa O teu Deus e morre. Se ele soubesse que o mal já existia, ele teria que amaldiçoar o ser do mal e não atribuir toda a malignidade para Deus. Amaldiçoar, aí Jó diz assim: não receberemos o bem e não receberemos o mal de Deus? Em tudo isso Jó não pecou. Então, quando você chega no período patriarcal, tanto o bem quanto o mal provém de uma única fonte, que era Deus. Então a construção dualística ela surge porque o período patriarcal eles estão saindo do politeísmo e adentrando ao enoteísmo, que é a crença que existe o Deus soberano e ele tem os seus ascetas, vamos dizer assim, aqueles que lhe servem. Quando você chega num monoteísmo, aí tem que sair fora. Aí você tem que colocar que Deus é soberano em tudo, que é onde que entra o tetagrama. O tetagrama ele vai surgir pós-cativeiro babilônico. É a construção do tetagrama, é a construção do monoteísmo por intermédio do sacerdote. Quem ensina muito bem isso é o doutor Oswaldo Luiz Ribeiro.
É um PhD também, muito, muito bom ele. Então o que acontece? Eu não tenho como fazer a construção desse ser maligno se eu não adentrar o dualismo. E o dualismo veio por influência do zoroastrismo. É dali que surge. E o zoroastrismo era em cima da religião persa, que é o período qual você já tem a formação de todo o restante do Antigo Testamento. E é quando você tem a primeira tradução do Antigo Testamento, que é a Septuaginta, que entra o livro de Enoque em cima do zoroastrismo, em cima do dualismo. Que você vai ter a estrutura de Samael, já na figura do livro de Enoque, já tentando relutar contra outros seres angelicais. Onde você tem toda a construção, que é o livro de Enoque, que influenciou 90% do livro do Apocalipse. Quando você vai tratar da figura do mal no Antigo e no Novo Testamento, em cima do quê? Em cima de uma construção dualística. Mas em cima de qual religião? Zoroastriana. É essa figura que você tem. Então você tem um conceito mitológico na Bíblia do Antigo e Novo Testamento a respeito de Satanás, mas com a crítica da fonte, que é parte da exegese, a fonte em cima do zoroastrismo. Mas a tua pergunta, maravilhosa resposta, e a tua pergunta é importantíssima. Então vou reforçar a tua pergunta em termos mais simplórios. Beleza. Para os nossos internautas. É possível dizer, a partir dessa tua excelente resposta, que o diabo não existe? Nós mesmos. É isso. Eu diria que nós somos o próprio Satanás e nós somos o próprio diabo. Somos nós quem praticamos o mal. Somos nós quem escolhemos isso. Como ser... Como um ser abstrato. Não, assim, como se nós, nessa tua resposta interessantíssima, Sim. nós somos a imagem e semelhança de Deus, mas nós podemos ser também imagem e semelhança do demônio. É isso? É isso. Sim, porque nós fazemos as nossas escolhas, nós sabemos o que é certo, nós sabemos o que é errado. Não existe algo que nos influencia. Nós temos o arbítrio. Algo estereótipo que falou no meu ouvido. Não, aí a gente tem que entrar na ciência, aí é tratamento, esquizofrenia, alguma coisa assim. Agora, como é que fica a passagem? Não estou questionando você. Não, mas pode me questionar. Não, é para... Ele gosta de ser questionado. Não, pode me sabatinar. Não, eu digo, é para ser mais didática a discussão, tá? A passagem, Jesus ficou 40 dias e 40... sem comer, não é? E sendo tentado, né? Sendo tentado. E aí, depois ele... Bom, e Satanás se afasta dele, né? Olha, tal, isso tudo pode ser seu, né? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, cara, tudo. E aí, como é que... Temos um problema. Temos um problema. Temos um problema. Temos Jesus. Vamos lá para Mateus então, vai. Temos Jesus e temos o diabo, né? Vamos lá então. Vamos ver o que vai acontecer agora. Mateus coloca Mateus. O nome dele é Mateus. Mateus coloca Mateus. Mateuzinho é Mateus capítulo 4. Mateuzinho aí. Mateus Felipe, o nome dele. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer agora aí. Vamos ver aí a hermenêutica como vai ficar. Edu, tô amando esse homem aí. Falei, cara. Falei que você ia gostar. Bom, pessoal, agora que assistimos esse corte, é normal ficar com aquela sensação estranha, como quando o filme acaba e você continua sentado, olhando para a tela preta, tentando processar tudo. Não teve susto, não teve barulho alto, mas teve algo muito mais pesado, que é a quebra de uma certeza. O que o Fábio traz aqui não é para convencer ninguém à força, é para provocar, para plantar uma dúvida que não vai embora fácil. E isso assusta porque a dúvida faz a gente rever coisas que estavam guardadas há anos na cabeça, como verdades absolutas. Esse tipo de fala incomoda justamente porque não apela para a emoção barata, não grita, não xinga, só mostra o raciocínio nu e cru. E quando você percebe que aquele medo não vem de fora, mas de dentro, aí que o terror psicológico funciona. Se esse corte te deixou pensativo, saiba que isso é parte do processo. Questionar dói, mas continuar sem questionar dói muito mais, só que em silêncio.